nem o Luiz, O mas do no Luiz caso Araújo do Pedro, foi absurdo, né? Do Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas é... Nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Araújo é que aí seríssimo. Envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave Ele pra é mim. ruim, Então, por esse exemplo, árbitro, hein? o Pedro forçou, o Pedro tomou o cartão. Pedro... É uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo. Flamengo- Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não Vergonhoso. existe. Agora, o Natália... E deveriam questionar esse árbitro. Deveriam mas questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê Pelo tanto contrário, o Chile- a gente vê CNM tanto vai lá Chile e de arbitragem. ainda vai lá e vai proteger o árbitro, falar que ele tá É uma correto. briga. O do Luiz Araújo, cara. Não, Foi Luiz nada. Araújo, foi O ridículo. do Luiz O Araújo. Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que O ele Luiz colocou Araújo, na aí súmula? você pega a súmula, reclamou, contestou, Mentira, onde? né? E aí é um erro grave. Ele porque tentou você, justificar um erro e piorou o erro. você vive uma situação, isso pra mim é muito mais Tem grave. que ser suspenso, Ô, Natália, o árbitro. agora- Suspenso, não é? Desculpa. Isso, O pode falar. suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso, fora suspenso mesmo, mesmo, claro. fora mesmo. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos pro F90 que vai repercutir aí ainda mais a vitória do Flamengo, né? Que foi muito boa para cima do Atlético Goianiense e vai falar também, claro, das polêmicas, né? Principalmente a polêmica do árbitro que deu cartão amarelo pro Luiz Araújo sem motivo nenhum e prejudicou o Flamengo. Vamos ver na bancada aí o Zé Elias, claro, falando muito sobre esse assunto, Rodrigo Bueno, teremos também o Pedro Ivo Almeida e outros também que irão falar sobre a vitória do Flamengo e também sobre essa polêmica que com certeza prejudica o Flamengo contra o São Paulo, porque o Luiz Araújo agora está fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro e é um jogador importante para o Flamengo, né? Então vamos ver aí, créditos para a ESPN e já deixa o like, se inscreve no canal, claro, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos ver. E o problema era quem, né? Mas assim, pode ficar Caraca. tranquilo que o Eduardo Menezes vai... Vou levar. Eduardo Menezes vai mandar pra você compra, né? Depois eu te pago. Tá bom. E é isso aí, olha. São os funcionários lá da SADEF. Isso, da SADEF. Vacilão. Que é o condomínio. Aí tá aqui, ó. E o legal é que... Aí eu fui ler atrás o que tá escrito, ó. Vamos maneirar no barulho a partir das 10. O condomínio é assim. Bom, gente, quem não tá maneirando no barulho nesse campeonato é o Flamengo, que tá aproveitando brechas. Eu avisei. brechas e Quieto. brechas. Como eu avisei. Hoje, aí Já eu quer quero dividir ver tela? o embate nas- Já divide tela. Olha só, o senhor tem que admitir que o primeiro a falar que não é estratégia, não vai poupar, porque não poupa tal, foi Pedro Ivo. Cara, eu falei que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, cara. Falei, o Botafogo vai ganhar o primeiro turno e Então o vai. que nós estamos fazendo aqui? Só 40 de minutos brincadeira. dele? Não, de cara. novo? Não, mas espera aí. Eu não tenho mais nada a acrescentar, eu já o falei. Botafogo não ganhou o primeiro turno ainda, Rodrigo. Mas vai ganhar. Acabou. Calma, Eu tô antecipando, eu vi o Calma. futuro, cara. calma. É? Você antecipou muito o título do Flamengo ano passado, deu no que deu, hein? Não antecipei. É melhor não. deixar jogar. Eu antecipei agora, o desse ano. Espera falei que eu acabar. estava com o Flamengo, não que o Flamengo ia ser campeão. Você vai Aliás, mandar. usei da Zica Reversa em algumas competições, inclusive. E eu vou agora Com chamar sucesso. um nome que vai mexer com os dois aqui, Tite. E o Tite vai falar sobre o jogo do Flamengo. A perspectiva, a estratégia. Ah, mas você não vai chamar o fã de esporte para participar Sim, com a mas gente? pode ser também. Vamos fazer isso agora? Tem que chamar Quem é antes. mais importante para Agora. você, o Tite ou o fã de esporte? Fã de esportes. Ah, tá. Então. Você que está em casa e está Nath, observando Nath, esses Nath, três fala, chama o escudos. telefone, Quem telefone, vai Nath. ser o campeão brasileiro e quem está fazendo Na a melhor pedra, vai, Nath. estratégia? Na pedra, um número aqui e a Natália Ferrão vai ler para vocês. Vamos lá. 11 96195 9108. Repita. 96105 9108. Não, 96195. Fui fazer sem ler, que eu tô pensando em outra coisa. É. Isso que dá 11 96195 9108. Mande o seu vídeo, participe conosco. Ganha o quê eu quero se mandar saber. o vídeo? Vai ganhar. A gente está agora com algumas Presente ações. misterioso. Pode ser um presente misterioso. Que envolve o Bubu. E tem agora o Bubu na minha casa, que é questão de tempo pra gente pôr na rua. Tá? O Bubu na minha casa. Como explica Vem com como que Quanto funciona? mais O longe, Bubu melhor, na minha né? casa vai ser um quadro. Pode ser, eu não tinha pensado nisso, te levar lá longe. Nós vamos tocar sua campainha, quando você abrir vai estar o Rodrigo Bueno aí. E vamos embora, né? E vamos embora. Empurra, bota ele E lá ele dentro e gostou. fecha. Eu gostei. Sério. Vem aí, Bubu na minha casa, o táxi do Bubu e quem sabe até uma banheira. Tite falando, vamos lá. Para, Zé. Aí O eu último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso?
Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Já tava assim. Ele tirou o ano sabático do Bessado. Só que esse ano o campeonato achatou mesmo. E eu tava olhando até em questão os números, a briga pelo rebaixamento. Se a gente for olhar de uma página para outra, ali do Vasco, que tá na ponta da segunda página, há uma proximidade, mas assim... Isso é um perigo. Mas... Aliás, o Vasco, estranhamente, tava ganhando todo mundo, agora começou a perder, né? Por quê? Engraçado, né? O que você acha que O Vasco aconteceu? tava mal. É. Aí veio a Copa América. Aí o Vasco começou a ganhar todo mundo, golear e tal. Aí acaba a Copa América, Quem o Vasco que não ganha voltou? mais. Cara, eu não sei, cara. Deve ter alguma coisa no ar, aí, uma coisa mística. É mais uma insinuação de Rodrigo Bueno, né? É melhor a gente continuar o programa, Flamengo, Bom, Palmeiras, vamos lá. Botafogo. O Flamengo... Mas é legal que vocês vão debater sobre isso. O Flamengo Eu não. venceu e assumiu a ponta com um jogo a menos. Ô, Pedro, repita a tua tese de que o Flamengo não poupa. O Flamengo tem uma estratégia, tem um plano. Não é isso? Esqueci. Ontem eu vi o senhor no linha de passe falando de Não, Ancelotti mas deixa eu te falar, você não falou que também. são programas diferentes? Sim, mas a sua tese é a mesma, Não, a né? gente, deixa eu explicar pro fã do esporte. A gente fala um negócio à noite, não necessariamente a gente Não concorda vou com aquele concordar negócio. na hora da Pode noite. mudar de opinião. O Bueno já Isso é falou verdade. tudo, Já mudou de opinião. Isso é Toma um verdade. café. Não, o que eu acho é que não tem exatamente... Aliás, eu sou contra quando a gente começa a cair muito naquele papo. Oh, fulano poupou, tá errado. Poupou o Abel no fim de semana. Deliberadamente, Sim. eu acho que ele escolheu e acho até pelo momento do Palmeiras, o Palmeiras me parece, terei que ouvir o Abel falar, o Palmeiras me parece que ele vai olhar para a Copa, até porque são perspectivas diferentes de elenco. Quando você olha para o Flamengo, que você tira um jogador e coloca o Léo Ortiz, você saca o De La Cruz, porque o Tite verbalizou, né, na entrevista, não é achismo nosso, o De La Cruz não tem condição de estar em campo hoje. Porque ele veio da batida da Copa América e tudo mais. Não não teve tendão, né? descanso. Tendões, né? E o Arrascaeta, por exemplo, teve... O Bubu gosta de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América. Então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu. É uma questão de você não ser até burro. Com perdão da palavra. Se você está vendo que o cara está estourando, você tem uma sequência agora de 4 semanas aí pela frente, que é mata-mata para decidir sua vida nas competições, na Copa do Brasil e depois na Conmebol Libertadores, não é uma questão de, eu vou poupar, vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é, porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar, tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional. O que os principais elencos da Europa fazem com Copas e campeonatos nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, cruzamento. por exemplo, 2 times, né? Em alguns... Normal. Um goleiro para A a história Copa. do goleiro da Copa. Exato, e lá é algo que se tornou cultural. Aqui, poupou. Se está poupando é porque não está dando atenção devida para o campeonato. Se está poupando, não, é uma coisa que vai acontecer. O Tite deu aquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé. É humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em 3 frentes. O que não é humanamente impossível é com o elenco que ele tem, ele brigar nas 3 frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade para isso. Então, acho que o Flamengo está muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão de minutos. Se tem um time que tem elenco para fazer isso... O Flamengo. E a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa, vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia para vender em termos de elenco. Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados em mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar outro olhar para o Campeonato Brasileiro. Se você se mantém vivo em 2 mata-matas, você tem o Flamengo despontando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado para o Campeonato Brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. O que aconteceu com o São Paulo ano passado? Claro. São Paulo olhou para a Copa e falou, aqui eu vou beliscar, aqui eu vou machucar, aqui eu estou grande, aqui eu estou vencendo os principais rivais, aqui eu estou confiante. E aqui, inclusive, o São Paulo despachou o todo-poderoso, malvadão, o Bubu falava que era favorito, Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas 4 semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Não sim, porque o isso não tem a clube não dúvida. quer, não porque o clube não tenha quer dúvida. um título, é porque o calendário, se você tudo tem um jogo elenco grande, dentro né? da média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todos. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco, financeiro e tudo mais. O Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos, mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque está suspenso Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção, cara. Porque na muita verdade opção. o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Não, Tite isso de ele não mudança. faz. Ele fala que não é o Tite não mudou, ele reprogramou.
Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro ontem tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído, Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta. O Dene tá em mim. Não, lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. O cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, o Nath, contra o São Paulo. Luiz Araújo também não. Né? Nem o Luiz, O mas do no Luiz caso do Araújo Pedro, foi absurdo, né? Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas essa do Pedro, ô Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso Essa queda dele ali foi quase o Bubu. Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você 6 fez meses de teatro Wolf na Maia, PUC, no Tuca. Fez um Isso. curso especial, né? Fez o Wolf Maia. Molière, minha Então, especialidade era legalmente, Molière. posso te chamar de artista, né? Sim, Porque você não claro. quer mais ser jornalista, então você é influenciador e artista. influenciador. pode ser assim. Influenciador, E artista. artista, Que o artista pode... Autor. Promoter também. promoter, Empresário também? Coach, modelo. isso aí Aí não, vamos... Modelo. Peraí, não, vamos voltar. Promoter. Eu desfilo figurino Modelo. sempre. Modelo, Bubu. Vamos usar o Cara, celular do Bubu, se situa. vai, Bubu. Vai, Bubu. Hoje um profissional, ele tem que ser múltiplo, ele não pode se limitar, entendeu? Exato. Foi-se o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todo Isso tipo não de quer dizer que você é oportunidade do modelo. mercado. Promoter me pegou. Faz um pedacinho da peça que você fez, assim, olhando na câmera lá no Wolf Isso. Maia, por favor. Wolf. Os 3 porquinhos. Vai lá. Ser ou não ser? Os 3 porquinhos. Eis a questão. Olha isso, aí não chama. Aí nós temos que reconhecer que nós estamos diante Não da- convenceu, Bubu. Não. Tá Não. bem jogado, não tá, sabe? Mas ali, você Isso não é uma acha... peça densa, entendeu? Não, mas aí, porra, Profundidade, tá entendeu? dando vida ao personagem. Você não acha que ali Pedro foi um ator para receber o terceiro amarelo e não jogar? Você tá insinuando que ele tá com medo de pegar o São Paulo? Você falou a palavra medo! Quê? Eu falei dele... Você fala, meu esse Deus, eu programa- vou pegar eu o falei São medo Paulo, aqui. melhor não ir. Eu É falei isso? assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado, assim, tô suspenso, não fui poupado. Ah, pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele parecia um boneco desengonçado, né? Foi um erro. Não sei se foi algo premeditado. O Tite... Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Sim. Agora tá Primeiro, aqui, boa então. tarde, Nath, aqui sempre do lado certo da história, Zé. Ela tá Pedro. muito animada de estar do lado dele, dá 15 pra ver. minutos e meteu um Você gol. sabe Ela que, tá assim, muito uma das feliz. virtudes do Tite... O programa começou 2 horas. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito, não sei o quê, mas os times dele normalmente são, digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, força cartão amarelo, se precisar... Né, o Eurico Miranda fazia isso, teve final Palmeiras e Vasco, orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso. Qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, Então, é uma tática e tal. estratégia. O Tite, até onde eu sei, ele não trabalha muito com isso não. Fica preocupado, olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que ele não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio... aquela coisa de ser pastor, professoral, de dar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo que o cara vai tomar cartão, ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi uma ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Assim, por exemplo, como o Bernardinho no vôlei, certa vez, orientou o time a não usar força máxima no vôlei para avançar na competição. Coisa que não é muito esportiva, A né? pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se fosse uma semifinal, ele iria forçar o amarelo para não jogar a final? Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que, Foi acho que é até natural. compreensível. Forçou. Devem ter falado para ele, Pedro, Pedro deve ser pega um o cara amarelinho pra- aí para ficar de fora. A e beleza. maior no participação, futebol, uma isso faz minutagem. parte. O que acontece É no natural, planejamento... Isso é natural, O pô. Palmeiras fez, acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai...
O Zé Rafael acho que teve um jogo que ele saiu machucado, aí ele mesmo machucado, ele forçou o amarelo porque Sim, ele estava pendurado. Foi na cobrança de escanteio Não é? que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, natural, o faz próximo parte, ele já aproveitou, já queimou a... É né? natural, já tem. É. A pergunta seria, Tite, já que né, você está tocando esse... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Então, ele falou, Essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, Mas para é ver se ele vai dar natural. aqueles rodeios. Manda um áudio pra ele aí. O Pedro não é o primeiro e nem será o último. O Tite, Não, normal. Pedro vai apurar com Eu o Tite lá, se ele- eu acho o lance O do que é Pedro, natural, eu acho o lance do estratégia. Pedro nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Que aí- Araújo é que aí seríssimo. envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave Ele pra é mim, ruim, que, por esse exemplo, árbitro, hein? o Pedro Ele é- forçou, o Pedro ele- tomou cartão. Pedro, é uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo Flamengo também. agora, eu tinha até anotado aqui. Tinha que- O Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, depois Bolívar e Bolívar, e nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, A Bragantino, sequência- Corinthians, Exato. Brasileiro. Ele botou o Pedro ali, talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro pro jogo do final de Claro. semana. Então, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo, tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara. Não, Foi Luiz nada. Araújo foi Do ridículo. Luiz O Araújo. Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que O ele Luiz colocou Araújo, na aí você súmula? pega a súmula, reclamou, contestou. Mentira, Onde? né? E aí é um erro grave. Ele porque tentou você- justificar um erro e piorou o erro. Você vive uma situação Mas ele é de ruim, que a palavra, esse de que a palavra é igual o guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai te multar, você não fez nada, mas você escreveu ali, você fez. É. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então, o ato, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. É. E isso eu acho que é muito mais grave. Ah, porque o peso, se jogou, se ele não se jogou. Não, Ele isso não faz ter parte, sido, pode claro. ter um monte de coisa ali. O sabe? Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não, não Vergonhoso. existe. Agora, o Natália, E deveriam questionar esse árbitro. Deveriam mas questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê Pelo tanto time- contrário, a o gente vê CNM tanto vai lá time e de ainda arbitragem. vai lá e vai proteger o árbitro, Isso falar que ele eu está acho que é uma correto. briga. Isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, o STJD, você... Cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, eu sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. não tem como. Isso para mim é muito mais grave. Tem que ser suspenso, Ô, Natália, o árbitro. agora- Suspenso, não é? Desculpa. Isso, a gente O pode falar suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso, fora suspenso mesmo, mesmo, claro. fora mesmo. 4, 5 rodadas para ele entender. Porque, assim, parte do... Eu tô com o Pedro nessa, em relação a... O árbitro coloca o que ele... eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Peraí, mas não tem o Não áudio? pode ser assim. Tem o áudio, tem tem o tudo. áudio. Né? Mas você acha que vão colocar isso? Coloca. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de falar, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui, ou o Flamengo pode ir. Por favor, eu quero disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver, tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo num documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, eu quero justificar o meu erro prejudicando uma equipe. Verdade. E aí, não estou falando do Flamengo. Porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. Né? O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Pois é. Vai falar que ele está correto, que realmente o jogador do Flamengo o xingou, o tratou de forma errada, né? Faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada e aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível, não é possível. E a CBF não vai fazer nada. E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando acho do que O campeonato. Flamengo Mas está jogando mas bem tá jogando- fazendo o individualmente. suficiente. Coletivamente não está funcionando tão bem Mas ainda, é que- como já funcionou. time do Tite. Então, Time do Tite. e assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo, e o Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas né? esse é um dos grandes... uma das grandes forças do Flamengo justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali
as infrações de segundos, jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Né? Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim com a curva, né? A banana, como né? Diz, a banana, assim, ou desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É impressionante. Aí quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Tá jogando demais, tá jogando demais. O pessoal tem questionado muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem. Ontem ele jogou bem. Eu acho que o Mas da Flamengo oscilação. jogou Mas nesse ontem pra mim foi, jogou bem. ontem foi Gerson, Arrascaeta Ortiz. né? Eu gostei muito do Gerson ontem. Bom, e do lado Ontem, do no jogo. Flamengo, aqui no escudo, tem o do Botafogo, que tá fazendo uma boa campanha e a gente Mas tá o olhando... Bubu já tirou da briga. Mas eu vou falar um negócio pra eu acho que você. ainda tem. Primeiro. Eu vou falar um Bubu. negócio pra você. O jogo sábado contra o Cruzeiro. Cruzeiro. O Cássio fez algumas defesas ali importantíssimas durante a partida que Você acha que o definiram ali. placar não reflete o que foi o jogo? O placar não reflete o que foi o jogo, mas mesmo assim o Cruzeiro fez uma partidaça. Uma partidaça. Tinha hora que o Botafogo tentava se recompor ali defensivamente, o Cruzeiro naquele, né, de intensidade, o Botafogo perde. mesclou também o time, né? Tem decisões aí pela frente, né? O Botafogo perde a liderança ali, mesmo empatado em número de pontos com o Flamengo, mas a gente tem que ressaltar que o Cruzeiro fez uma baita partida. Não foi só, o Botafogo começou o segundo turno e perdeu. A gente já viu isso na temporada passada. Não é sobre isso. É sobre a questão ali de você ter poupado alguns jogadores pensando na fase que você tem, a sequência que tem, né? Todos os times que voltam aí, Libertadores, Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro fez uma baita partida também. O Botafogo não enfrentou um time que está lá brigando para não cair, não. Um time que está em ascensão. Bom, vamos... Venceu o Atlético Goianiense com show da torcida no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A reportagem é do craque Flávio Vinícius. Segue o líder, Fernando de Maia. Perigoso do Flamengo, Pedro, o artilheiro do campeonato, fez o 10º dele no Brasileiro e abriu o caminho de uma vitória tranquila do líder sobre o lanterna da competição. Fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. O segundo do Flamengo poderia ter vindo da cabeça do Varela. O Atlético Goianiense teve um bom momento na partida quando Matheus Cunha fez boas defesas no fim do primeiro tempo e no início do segundo, depois dessa cabeçada do Shailon. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. Mas não demorou para o Flamengo retomar o controle do jogo e ameaçar com Luiz Araújo, até que deram espaço para o Arrascaeta. O uruguaio chutou bem e fez 2-0 sem o time forçar muito. O terceiro só não saiu porque o Carlinhos perdeu uma chance incrível no final da partida. Com a vitória, o Flamengo empata em pontos com o Botafogo, mas fica na liderança do Brasileiro por levar vantagem no saldo de gols. O time rubro-negro tem um jogo a menos que os concorrentes diretos. Que a gente buscasse isso que a gente tinha conquistado antes e que isso ia nos dar uma confiança maior. Sempre estar na liderança ali, te dá um conforto maior e uma confiança maior ainda para poder jogar, tanto dentro quanto fora de casa. Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. O Flamengo consegue vencer com Tite poupando titulares e assim guarda energia para o jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Liderança alcançada que vem o Palmeiras no duelo dos protagonistas do futebol por aqui nos últimos anos.
não é comigo isso. Filma o Venê. Venê, qual palavra que ela falou sexta-feira? A culpa foi de vocês, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, de coração. Não, olha só, falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Você tá revoltada aí, mas a gente falou, não fala líder. É melhor o Botafogo não virar o turno como líder, que dá problema. Dá problema nada, isso dá é uma problema. Você tá conseguindo dormir, Fernando? Porque é tudo culpa sua. Eu sei. É O isso. Venê falou, foi depois do empate contra o São Paulo no ano passado. Não, isso é bobeira. Que o Botafogo desandou. Isso é bobeira. O negócio não é o do ano passado desse ano. O negócio é que eu falei aquela palavra com L. E a culpa é sua e de quem escreve Da o TP. produção, do TP. E fez todo o programa tava lá aquela palavra, eu não lia. Aí fui sem querer na sexta-feira. Eu tentei te ajudar, eu falei o quê? Fala primeiro lugar. Eu falava, Troca. eu fiz. Falou líder. Ô, Venê. Vamos falar agora sobre o seu líder. Flamengo. Quem? Sobre o líder. Isso aí, Venê. Vamos lá. Eu quero que você me fale se você gostou desse Flamengo. Daqui a pouco a gente vai trazer o detalhe da questão do Matheus Cunha ter sido a escolha dele no gol. Mas antes eu quero que você fale mesmo do jogo. Gostou do Flamengo, Venê? Gostei do Flamengo, acho que obviamente poderia até ter rendido mais, mas acho Por que quê? diferentemente das outras partidas, o Flamengo mostrou uma transição mais rápida, mais intensidade. Coletivamente falando, acho que o Flamengo rendeu mais. Individualmente também falando, a gente pôde ver um Arrascaeta, que eu vou ser bem sincero, eu não entendi o Wagner Mancini deixar o Arrascaeta tão livre. É o sonho de todo treinador que comanda o Flamengo, é ter o Arrascaeta tão livre em campo. O Arrascaeta comandou o meio de campo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Tanto é que ele deu uma assistência para o gol do Pedro e depois ele conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo nesse placar de 2-0. Acho que, tecnicamente falando, a gente poderia ver mais do Everton Cebolinha. Foi um jogador que deixou a desejar. Mas, de maneira geral, a gente pôde ter duas certezas nessa partida do Flamengo diante do Atlético Goianiense. Eu já tinha essa opinião e depois do jogo de ontem confirmou essa minha opinião. O Léo Ortiz ele não pode ser reserva no time do Flamengo. A saída de bola, quando ele está na zaga do Flamengo, é outra. Ele tem uma qualidade que chama muita atenção nesse quesito. A qualidade, a saída de bola dele melhora muito quando o Léo Ortiz está em campo. E a minha dupla titular de zaga seria Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Eu falo isso no presente e também no passado. Porque a gente, não custa nada lembrar, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, eles comandaram zaga titular do Red Bull Bragantino durante muito tempo. Ou seja, se conhecem, falta de entrosamento não seria o problema. Você diz Léo como zagueiro. Léo como zagueiro. E no meio de campo, quando o Pulgar está em campo, o meio de campo flui muito mais. Com todo respeito ao Alan, mas hoje não tem nem dúvida disso. Se tinha alguém que tinha dúvida em relação a isso, o Pulgar é titular absoluto. Tanto é que no segundo gol do Flamengo, ele faz uma jogada muito boa. Foi ele que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda e depois o Ayrton Lucas conseguiu servir o Arrascaeta. E, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar a baita temporada que o Pedro faz. O Pedro, ele tem, oficialmente falando, 28 gols. Se a gente levar em consideração os 2 amistosos nos Estados Unidos, são 30 gols na temporada. É uma temporada absurda do Pedro. E a melhor temporada dele no quesito de gols foi no ano passado, quando ele fez 35. Então é questão de tempo de ele ultrapassar esse número e pode até sonhar aí com números maiores, como 40 gols na temporada, porque de fato o Pedro está muito iluminado e me chama a atenção do Dorival Júnior nem ter levado esse jogador para a Copa América, o que foi bom para o Flamengo. De maneira geral, o Flamengo fez o dever de casa, fez aquilo que se imaginava, venceu o lanterna do Campeonato Brasileiro e reassumiu a liderança. Ô Pedrosa, a gente sempre fala aqui da importância do camisa 5 no futebol, mas esse time do Flamengo, ele gira e ele joga melhor, principalmente o Arrascaeta, quando ele tem esse camisa 5 desempenhando muito bem. A gente viu essa dependência com o João Gomes durante muito tempo na temporada, na penúltima temporada, e o Pulgar tem sido esse cara responsável. A gente já comentou, inclusive, no ano passado, como que com o Pulgar é um Flamengo, sem o Pulgar é o Flamengo. E quando o Léo Ortiz desempenhou muito bem essa função de 5 também, as coisas fluíram. O Flamengo depende muito dessa função funcionando bem, né? Eu diria que não só o Flamengo, Fernando. Eu diria que a posição de volante hoje é a principal posição do futebol mundial, não tenha dúvidas. Se você quer um grande time, se você quer grandes transições, você precisa ter um grande camisa 5,
ou até um camisa 8, o segundo volante, que possa também fazer essa função. E o Flamengo tem os dois, tanto o Pulgar, quanto o De La Cruz, quanto o Gerson. O Gerson também faz isso de uma forma maravilhosa. Então, quando você olha o time do Flamengo, o Flamengo não se deixou levar pelo favoritismo da partida. Até os 40 minutos fez um jogo extremamente ligado, um jogo extremamente atento, conseguindo saídas de bola interessantes, inclusive, abrindo o meio e trazendo o Pedro para poder fazer essa parede. O Matheus Cunha é um cara que trabalha até bem com o pé, também foi um cara importante nessa saída de bola, fora a qualidade técnica enorme de Davi Luiz e Léo Ortiz. Eu acho que do meio para frente, se a gente for pegar do Pulgar do meio para frente, é o melhor Flamengo possível. E foi um time que foi muito superior ao Atlético Goianiense até esses 40 minutos. No final do primeiro tempo acabou tendo algumas desatenções e quase sofreu um empate. Começou assim também o segundo tempo, mas aí apareceu justamente o personagem que você destacou. O Pulgar consegue progredir, consegue atrair 3 jogadores para cima da marcação dele, dá o passe para Ayrton Lucas e o Flamengo consegue chegar ao segundo gol, consolidando mais uma vez um jogo onde não teve espetáculo, porque não é isso que o Tite vai te entregar, o Tite vai te entregar ponto. O Tite vai te entregar vitória. E tá aí o Flamengo como líder com o jogo a menos. Eu posso fazer só 2 elogios que eu acabei esquecendo no meu comentário? Primeiro, o Gerson, na minha opinião, jogou muita bola. Muito. Se eu tivesse que eleger alguém para ser o melhor em campo, o Gerson jogou muita bola e eu botaria o Gerson para ser o melhor em campo nesse jogo aí. Ele reassumiu um poder de liderança nos bastidores que é extremamente importante. Acho que a faixa fez muito bem a ele. E eu também quero elogiar a torcida do Flamengo. Botou 63 mil pessoas presentes no Maracanã. Mais um jogo que a torcida marca presença, confirmando aí a liderança, inclusive no ranking de média de público no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns aos torcedores que foram ao Maracanã. Vene, essa escolha pelo Matheus Cunha no gol, né? O Tite já falou que ele será o goleiro titular na Copa do Brasil e já estará na partida contra o Palmeiras na quarta-feira. Você é a favor dessa escolha? Como que foi isso? Eu fui a favor da escolha do Matheus Cunha no gol contra o Atlético Goianiense até a entrevista coletiva quando o Tite diz que ele será o goleiro na Copa do Brasil. Eu acho isso um erro. Eu acho o seguinte, ele está querendo seguir com a convicção dele, ele não quer perder o elenco, ele não quer perder a confiança no Matheus Cunha. Mas se a gente for levar em consideração, estamos falando de um jogo extremamente difícil para o Flamengo, Copa do Brasil contra o Palmeiras. E uma das maiores virtudes, se não a maior virtude do Rossi, é pegar pênalti. Poucas pessoas sabem disso. E a gente sabe que num jogo de eliminatória pode ter disputa de pênalti. E aí o Tite vai fazer o quê? Vai mudar? Em cima da hora, aí vai mostrar para o Matheus Cunha que não confia nele. Eu acho isso errado. Eu acho que na Copa do Brasil ele poderia ter colocado o Rossi, mas é algo que ele combinou no começo da temporada e ele quer seguir com a palavra dele. Eu acho extremamente arriscado, inclusive, se a gente for levar em consideração o desempenho do Matheus Cunha em jogos eliminatórios, no ano passado o Flamengo foi eliminado na Libertadores para o Olímpia, muito por culpa da atuação do Matheus Cunha, porque ele errou tudo na ocasião. Flamengo de 3 gols, eu vou botar 2 na conta do Matheus Cunha. Eu não acho um jogador para assumir esse nível de responsabilidade num jogo tão difícil para o Flamengo. E como é importante em competições de Copas você ter um goleiro que é pegador de pênalti. Ai, gente, não faz. Só porque não é o meu time. Bota o Vene. Cadê o Vene sorrindo lá do Urubu? Cadê? Não é. Não é o meu time. Bota um fogão aqui comigo, pô. Cadê o Vene rindo com o Urubu? Cadê, ó? Vem, Urubu, pro Cruzeiro também. Você pode entrar. Ele tá apaixonado pelo Botafogo, tem paciência, né? O Cruzeiro do Vene. Aí combina, pô. Aí o Flamengo, o Vene é mesmo. Ô, Pedrosa, você concorda comigo em relação a essa questão da importância do goleiro de Copas ser um goleiro pegador de pênalti? Foi o Boca no ano passado que chegou até a final. O Boca passou em todas as fases das eliminatórias do mata-mata com o pênalti. Com aquele goleirinho lá, o goleirão, na verdade, né? Pegou pênalti pra caramba. E por isso que o Boca esteve na final. Exato. Porque ele tinha um pegador de porque ele tinha um pegador de pênalti. No brasileiro isso não faz tanta diferença. Mas Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, isso faz muita diferença. Vamos lá. Eu acho que tem um caso de gestão de elenco aí que o Tite tem a palavra dele. Se ele chega pro Matheus Cunha e fala assim, Matheus, não vou te colocar não. Aí eu acho que é incoerência do próprio treinador. Em relação à confiança, eu acho que ele mostra confiança. Pra ser muito honesto, eu não vejo como algo tão grave se você no momento da disputa fala assim, bateu 90 e tantos minutos. Mas ninguém faz quase. Já fizeram na Copa do Mundo e deu certo. Mas aí o Tite vai fazer isso? Eu acho que o Tite não vai fazer isso. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei, eu não consigo cravar isso, entendeu? Porque, olha só, gente, o cara tem que ter a consciência em prol do time. O Tite me escolheu, eu sou o goleiro que estou agarrando aqui agora. Mas olha só, tem um meu companheiro que ele é melhor nesse fundamento aqui do que eu. Será que esse goleiro aqui não vai
aumentar as chances do Flamengo passar numa Copa do Brasil? Vai. Se eu fosse o Matheus Cunha, Rossi, agarra lá. O importante é o Flamengo. Pô, mas eu Essa é a minha cabeça. Eu também acho. Eu concordo. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que vocês acharam, né? Como vimos, o Zé Elias, Pedro e Ivo Almeida, todos os comentaristas concordaram que o juiz fez uma lambança tremenda ali, né? E pior, ele mentiu ainda na súmula. Todo mundo viu que o motivo dele dar o cartão pro Luiz Araújo foi porque ele achou que o Luiz Araújo era para ser substituído e estava ali comendo tempo. Só que isso não aconteceu. O Luiz Araújo não ia ser substituído. Tanto que na hora ele nem entendeu por que ele tomou o cartão, né? O Pedro se forçou, tomou, por algum motivo, né? Mas o Luiz Araújo não, né? Talvez até fosse a intenção, eu imagino, do Tite usar o Luiz Araújo contra o São Paulo. Isso, para quem lembra, né? No jogo do primeiro turno, que foi Flamengo e São Paulo, né? No Maracanã, o Luiz Araújo fez 2 gols contra o São Paulo. Ele foi, de longe, o melhor jogador, né? Lei do ex, claro, que ele era jogador do São Paulo. Se eu não me engano, ele foi revelado pelo São Paulo. Ele jogou muita bola naquele jogo. Só que agora ele tá fora, por um motivo que ninguém sabe. O juiz deu cartão. E aí, ele poderia ter voltado atrás, mas ele não fez isso. Ele preferiu mentir na súmula, colocar outra coisa lá, um outro motivo, como nós vimos, para poder esconder o erro dele. Só que isso prejudica o Flamengo. Pode parecer algo besta, né? Algo pouco, mas faz diferença, porque um jogador desse é que pode decidir a partida, pode definir, entendeu? Então, realmente é complicado, né? A arbitragem aqui é um negócio difícil. Até quando o seu time ganha, você é prejudicado. Até quando isso acontece. E não estamos dizendo que só o Flamengo é prejudicado, porque todos os times são prejudicados, né? Que a arbitragem é realmente muito ruim. E todo jogo vai ter uma reclamação, não tem pra onde correr. Todos os jogos, pode reparar. Todos os jogos do Brasileirão tem uma reclamação da arbitragem. Para todos os times. Todos. Pro Flamengo, Palmeiras, Botafogo, pro Grêmio, pro Vasco, para vários outros times tem também reclamação, porque isso sempre acontece. E aí agora o Flamengo é prejudicado, ninguém faz nada, não sei se a diretoria vai correr atrás, deveria, na minha opinião, porque isso foi um erro crasso ali, a gente percebeu. Então o Flamengo não deveria, no caso, ficar calado, né, ou deixar isso acontecer, porque senão, se você não faz nada, fica a critério e fica, como eu posso dizer, fica a expectativa, ou melhor, a mercê do árbitro para que ele acabe fazendo novamente essas coisas. Não só esse árbitro, como outros árbitros podem acabar cometendo esse mesmo erro ou erros piores, porque nunca tem nada, entendeu? Então o Flamengo deveria, a diretoria deveria correr atrás para poder punir esse árbitro, sim, porque isso não deveria ter acontecido. Ou no mínimo ele colocasse na súmula que ele errou, que ele assumisse, que ficaria mais bonito, né, do que ele colocar outra coisa que não aconteceu. Então erros assim eu acho que é complicado, porque você coloca no árbitro uma responsabilidade dele definir uma coisa que pode afetar todo o campeonato. Às vezes um erro desse pode definir um título. Pode definir um título porque o Flamengo pode perder para o São Paulo por causa desse jogador, né? Talvez ele estando lá poderia fazer alguma diferença e esses pontos podem fazer diferença lá no final, entendeu? Então é complicado, enfim. Mas é isso aí. Se você concorda com o que foi falado, se concorda comigo, você deixa nos comentários. Se não concorda também, você fala aí. Se você acha que não tem o que reclamar, que realmente era para cartão, você pode comentar também a sua opinião. Mas a minha opinião é essa. A gente agradece a vocês aí por estar nos assistindo, né? Por estarem aí reagindo juntamente conosco e vendo toda essa repercussão. O Flamengo agora se reúne, né, para poder enfrentar o Palmeiras na quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil. Agora é Copa, agora é tiro e queda aí. Vai ser mais complicado, vai ser um jogaço de bola, a gente espera. E a gente, claro, vai trazer toda a repercussão para vocês aí, pré-jogo, informações, tudo referente a essa partida, que estamos claramente aí muito esperançosos, né, de que o Flamengo traga um bom resultado. Tamo junto e até o próximo vídeo.